Alô, bom dia novamente ao nosso pessoal do canal Viver Plenamente. Hoje eu tenho de novo uma grande companheira, uma profissional extremamente competente, que trabalha essas questões com grupos e trabalha também com atendendo paciente. O nome dela é Marta Bassani, ela já esteve conosco. Bom dia, Martinha. Bom dia, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui Sim, contigo. querida, que Agradeço o coisa convite. boa. Aqui conosco. Muito bom. E outra coisa assim, ó, eu tenho feito até uma brincadeira, uma mensagem assim, que digamos que todas as coisas que nós estamos trazendo de informes é uma caixa de ferramentas. Assim como a gente precisa, para pregar o prego na parede, a gente precisa do martelo, a gente precisa do prego, a gente tem uma caixa onde tem as coisas que a gente precisa para fazer o que quer que seja. E essas informações todas a gente vai colocando dentro da nossa caixa. Então, já passou por aqui profissionais trazendo sérias contribuições, importantes contribuições sobre o uso de medicamentos. Ele vai estar de novo conosco, o farmacêutico. Já passou ecologista, já passou enfermeira, já passou um agrônomo tratando sobre todas as coisas que têm importância sobre a nossa saúde. E hoje eu queria conversar contigo sobre uma coisa que tudo que eu vou ler, tudo que eu vou estudar, bate na autoestima, que é a coisa que é mais fundamental para que as coisas aconteçam. O que que seria autoestima, Martinha? Bom, autoestima, na verdade, assim, é uma percepção de si mesmo, né? É o conceito que nós temos de nós mesmos, né? Como eu sempre digo, né, tem a ver também com a questão da autoaceitação, né? Que é uma coisa muito importante, né? E como A é esse autoaceitação. diálogo, esse diálogo que temos conosco, como é que é o nosso diálogo interno, né? Ele é positivo, ou como é que é conflituoso, né? Então, quanto mais em harmonia, em congruência, né, a gente vive conosco mesmo, então a nossa autoestima vai estar, vamos dizer, mais fortalecida, né? E é muito Por exemplo, importante que a Martinha, gente... tem pessoas que são muito críticas, assim, consigo própria. Ela erra uma vez e aquilo fica marcado, ela não se, né, ela se critica demais, ela fica Exatamente, insegura. exatamente. Nós temos que aprender a pegar leve com a gente mesmo, né? É claro que é importante que a gente tenha autocrítica com as coisas, mas tudo que é em excesso, né? Então, é prejudicial para a nossa saúde, inclusive para a nossa saúde mental. Então, quanto mais crítica e exigente comigo eu sou, mais isso vai se refletir também nas relações, porque eu vou exigir muito do outro também. E o que que acontece? A tendência é a gente a afastar as pessoas, né? E o que a gente quer é ser aceito, então a gente vai no caminho inverso. Então, a autoaceitação é importante para que a gente também seja aceito e bem visto, né? E ter uma boa convivência com os demais. Martinha, deixa eu te perguntar assim, ó. Isso aí é uma coisa que vem junto, vem nascendo desde a infância, né? A gente sabe, assim, ó, quanto tem importância, por exemplo, hoje em dia é muito tratado isso, muito falado, e sempre existiu, que é o bullying, né? É o apelido na escola, é aquela coisa que tu escuta em casa, assim, tu não vai conseguir, isso não é para ti, né? E aí a pessoa internaliza aquilo. E ela leva adiante na vida, botando obstáculos em vez de tentar conquistas. Exatamente. A influência externa realmente né, ela impacta na nossa vida, mas uma coisa muito importante, Cris, que tem a ver lá com a nossa essência, né? Porque por que faz brincadeira com uma criança e com a outra mesma? E por que uma se afeta e a outra não? Né? Por que atinge? Então também tem questões de personalidade, de questões internas mesmo de cada um, né? Como é que as pessoas reagem frente às situações. E, obviamente, isso tem a ver com a questão familiar, cultural, né? A gente vem de uma cultura que, né, muitas vezes as pessoas crescem ouvindo os pais, eu já vi pessoas dizer, mas fulaninho é burro quando comete algum erro, né? Então, isso tudo, a gente pensa que não, às vezes fala até de brincadeira, né? E aí isso incorpora, né, no indivíduo.
E isso depois, não é, vai abrindo um canal para que a pessoa siga, não é, achando que não é incapaz, que realmente ele não, né? Poxa, minha própria mãe diz que eu sou burra, né? Como é que ele vai criar um outro conceito dele mesmo? Então, é muito importante isso, assim, a gente saber como a gente dialoga com os nossos filhos, que palavras a gente, né, a gente emana mesmo na brincadeira. Né? Escuta uma coisa e outra coisa também, assim, falando em sociedade, como também existe, assim, papéis de mulher, isso é para mulher, isso é coisa que não se faz, isso é coisa, sabe? Então, assim, isso tudo também vai moldando essa questão da autoestima, né? E quando tu estava falando essa história da pessoa, né, de ter necessidade de aceitação, de não conseguir dizer não, porque senão ela tem medo de ser rejeitada, né? E aí, então, vem todas as situações junto, e aí entra o nosso tema, que é, por exemplo, autoestima e administração do autocuidado. A gente sabe, assim, ó, que as doenças crônicas e limitações físicas, o dor, também, né, elas trazem diminuição da autoestima. A pessoa, ou aposentadoria, né? Parece que a pessoa perde a identidade. Ela era uma pessoa que tinha uma função e agora, depois de aposentado, quem é que ela é, né? Então, começa a ter repercussões na maneira de lidar com a sua própria situação de vida. E a gente sabe que o envelhecimento, o passar do tempo, vai trazendo limitações, né? Ao mesmo tempo, também estou me lembrando de coisas que tu mesma me falou, que é o seguinte: tá limitado isso, mas que tanto outros eu posso fazer. É também aquela questão do olhar para aquilo que me restou ainda de fazer, né? Então, assim, ó, isso também é autoestima. Não é aquela história de precisar ser feliz para sempre, o dia todo. É a questão de ser realista. Outra coisa que conversamos é de fazer planos alcançáveis, né? Eu agora estou limitada, eu particularmente, né? Tenho problemas sérios na coluna, mas tem muita coisa que eu não posso mais fazer e tem outras tantas que eu posso fazer. E inclusive o que que eu preciso fazer para me melhorar disso que eu estou. Eu falei no outro vídeo uma coisa que eu até escutei de um mestre que eu acompanho, se chama William Sanches, né? Que ele diz que divide as pessoas assim. Uma coisa é a pessoa ter curiosidade e a outra coisa é a pessoa ter determinação. Então, todas essas coisas que a gente traz aqui de informe, pô, eu posso saber, mas eu não faço nada com isso. Eu sei que faz bem, inclusive, tu estava me falando da questão, né? Como entra na autoestima também a escolha dos alimentos, a escolha e a determinação de fazer uma atividade física, a escolha e a determinação de participar de grupos. Aí nós vamos estar vendo isso dentro de recursos para melhorar a autoestima, né, Martim? Exatamente. Isso que tu falas, Cris, que as pessoas vão envelhecendo e vai havendo um declínio natural, né? Que nem tudo é doença, né? Envelhecimento não é sinônimo de adoecimento, né? Então, e pegando também essa questão da doença crônica, é importante que as pessoas, o autoconhecimento, né, é importante nesse sentido, no sentido que a pessoa precisa se adaptar a essa nova condição, a essa nova vida, né? E quanto mais as pessoas se conhecem, mais elas vão conseguir lidar adequadamente. Olha o teu exemplo que tu destes, né? Se você tem uma alimentação, mas o que... Tá, não posso fazer isso, mas o que que eu posso? Tantas outras coisas que eu posso, né? Então, tem uma palavra que diz assim, ó, ou você se adapta, ou você se abandona. O que é se abandonar? É eu ter uma doença crônica, ter uma diabetes, eu comer muito açúcar, eu negar aquela minha realidade, né? Então, assim, ó, ou eu me adapto e cumpro com o tratamento, né? Sigo uma vida saudável, e eu conheço tantas pessoas com diabetes que estão longevas, e conheço outras que morreram precocemente, porque exatamente isso, se abandonaram, né? Essa questão de não encarar, não se adaptar a essa nova realidade. E importante olhar para si mesmo, né? Fazer uma... Eu até trouxe aqui um espelho, ó, Cris. O espelho, para mim, ele mostra, né, para nós quem nós somos. Nós temos que nos olhar,
para dentro de nós mesmos, para reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades humanas, que todos nós temos, não é? E olhar com compaixão, com aceitação, não é? Porque não somos perfeitos, e valorizar até mesmo aquelas nossas questões, não é? Para que a gente possa encontrar prazer nas coisas da nossa vida, não é? Encontrar prazer mesmo de comer uma comida sem açúcar, não é? Encontrar formas de valorizar e sentir prazer na vida. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso emocional, né? Isso eu queria, assim, até para que eu coloquei aqui, como a gente tem que cuidar do nosso emocional, porque quando a gente não está bem emocionalmente, o nosso corpo também vai responder negativamente. Eu vou Com me certeza, entregar, eu vou me abandonar, né? com Então, certeza. não, a gente tem que ter força, né? E querer encarar a vida e ter gratidão no nosso coração, né? E não achar que e não ficar só se lamentando isoladamente, se isolar do mundo e ficar só lamentando, ruminando essa situação ruim. E vamos partir para o mundo, vamos ver o que eu posso fazer de bom, né? E uma coisa bem importante que eu também, assim, Martinha, é poder, no final do dia, se gratificar pelas coisas que fez, né? Ver, desviar, é como se desviasse o foco, né? Eu agora não posso tais e tais coisas, mas olha tudo que eu posso. Então, é aqui que eu quero investir. E aí a coisa, por exemplo, assim, ó, a relação entre autoestima e saúde e qualidade de vida é fundamental, né? Porque, por exemplo, a baixa autoestima aumenta o estresse e a ansiedade, a baixa autoestima piora os sintomas físicos, a baixa autoestima reduz o autocuidado. Eu quantas vezes, e na época eu não tinha a cabeça que eu tinha agora para estar me dando conta disso, era assim, ó, paciente que usando o remédio para pressão alta. A gente sabe que se não mudar outros aspectos da vida, vai precisar ficar tomando remédio sempre. Aí voltava o paciente mal, mal, mal de novo, com a pressão lá em cima. E aí o que que acontece? Mas eu não te dei o remédio. Mas terminou aquela cartela, assim, ou seja, até aquela história que tu estava falando assim da pessoa não ter atenção no cuidado, até aquela explicação assim, ó, isso não é para parar. A pessoa também, por conta de que não está valorizando a si próprio, não interioriza a informação. Martinha, Exatamente. vamos deixar então para a gente combinar agora de fazer um vídeo como, assim, de sugestões de como melhorar sua autoestima, porque isso aí tem muito a ver. Nós falamos em envelhecimento, com todas as consequências que vêm, a pessoa não vai ser mais capaz de fazer tais e tais coisas. E, inclusive, nós temos aqui um paciente, uma pessoa que para aqui na nossa pousada, que ele tem colostomia. Ele faz tudo, tudo, tudo. Assim, aquilo ali, com certeza, é uma perda tremenda. É como nós comentamos outro dia, é um luto porque morreu a capacidade que nasceu com ele do trânsito intestinal normal, né? E eu mesma me lembro assim, ó, aí estou vendo a questão da autoestima, quando eu estava levando uma irmã minha que faleceu de câncer, e a gente estava na sala de espera, num consultório de oncologia, e tinha uma moça esperando o médico dela. E ela tinha feito cirurgia e tinha colostomia. E aí ela mostrava para todo mundo, olha aqui, alguém nota na minha barriga que eu estou com colostomia? Eu danço, eu vou em baile, eu vou isso, eu vou aquilo. E quando saiu o doutor para esperar, para chamar ela, já se foi beijando o doutor. Então a gente vê que toda a relação ali era muito rica. E com certeza, e ela era uma pessoa com 36 anos. Aquilo ali era um show, era assim, um spray de medicação para todos nós que esperávamos a nossa vez de consultar, cada um com o seu problema. Vamos continuar conversando? Tá? Vamos sim, Então, com no certeza, próximo Cris. vídeo. Hã? Até a próxima, então. Até o próximo. Daí nós vamos estar vendo situações que a gente vai estar dando de sugestões, eu quero que tu dê, de melhorar sua autoestima. Tá bem, Martinha? Ok. Muito obrigada, Tá querida. combinado. Até a próxima. Até.